E aí, tudo bom com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. E como é que estão as coisas aí? Tudo bem, trouxe muito material para a gente poder discorrer sobre o tema, mas É, mesmo. qual, qual vai ser a nossa pauta no geral? Vamos falar sobre religião, sobre o preconceito religioso, quimbanda, se quimbanda é religião ou não, Boa. entendeu? Eu acho que era esse pressuposto de tratar a quimbanda, ela é ou não é uma religião. Essa ideia é boa. É, importante, viu? E aí a gente pode falar também sobre o crime, né, de intolerância religiosa. O que você acha? Claro, pode trazer todo o aparato jurídico aí para a gente poder trabalhar isso e eu vou trazer para você mecanismos que eu acho que vão ser muito úteis nas suas petições futuras. Meu amigo, o negócio é sinistro, hein? Mas tem coisa boa aqui, você vai gostar. Então vamos lá. Quando você quiser começar, Não, tranquilo, a gente já entra falando. Então vamos lá. Estou aqui com o queridíssimo senhor Mariel Marra. Mariel, nome diferente. Não conhecia Mariel. De onde vem Mariel? olha, Mariel, na verdade, inicialmente é a junção do nome da minha mãe, Maria da Graça, com o nome do meu pai, que é Elcio. Mas depois, né, inclusive quando iniciei o meu curso de teologia, tive contato com o hebraico, e aí eu descobri que Mariel, em aramaico, quer dizer Senhor Deus, né? Porque Mari, em aramaico, é Senhor, e o El, que é aquele prefixo, né, de Elohim, então Senhor Deus seria Mariel em hebraico. Muito legal, bem diferente. E, claramente, o senhor é advogado e está tratando essas questões de crime religioso, né? Visto aí bem de frente. Essa ideia escambrosa de pessoas, infelizmente, agirem publicamente contra a crença alheia, querer prevaricar, destruir ou mesmo lucrar com isso na internet, porque views é dinheiro, não é mesmo? Então, o cara quer destruir imagem, destrói, ganha dinheiro pela, né, publicamente pelo escarnecimento e sabe que às vezes a penalidade disso é pequena, né? Em alguns aspectos, né? Porque ainda tem réu primário para pagar. Mas Mas dependendo do volume da ação, primeiro tira o réu primário e aí depois o que vier é só ladeira abaixo, né? é isso que é interessante quando a gente fala da justiça criminal, né? A justiça criminal é um acumulador de sentenças. Isso é muito interessante porque ela difere um pouco da civil dentro desse aspecto, né? Então ela vai juntando mais com mais com mais com mais. E eu acho a matemática do juiz criminal muito interessante. Porque ele bota tudo numa balança do que é negativo, bota numa balança o que é positivo, subtrai disso e fala, ah, amigão, na matemática do judiciário você se deu mal. E eu assisti algumas sentenças para conhecimento, até para aprender, e você vê que, assim, tem juiz que até ele é mais didático, ou ele é mais de tentar mesmo ajudar certas pessoas, mas quando não dá, ele dá a sentença sem dó, né? O judiciário, embora o julgamento seja da livre convicção do juiz, né? O juiz vai escrever a sua sentença, ele decide dentro da sua livre convicção. Então, ele é convencido de maneira livre, né? Pelas provas que se apresentam. E aí é o que você falou, ele faz aquela análise do acervo probatório, vê aspectos favoráveis, aspectos negativos e dá ali a sua sentença. A princípio, é algo absolutamente subjetivo, né? Não por acaso você tem até o jargão popular de que cada cabeça uma sentença, né? Cabeça do juiz, cada um tem a sua sentença. Mas o juiz ele não é tão subjetivo assim.
porque para ele fazer a dosimetria da pena, ele tem que seguir alguns critérios objetivos, né? E aí é o que você bem pontuou aí. Ele realmente ele faz uma análise, a princípio subjetiva, mas quando ele vai quantificar a pena, é meio que matemático mesmo, né? Ele vai ali somando as condições favoráveis, atenuantes e agravantes e chega ao final da dosimetria. E, de fato, quando é réu primário, tem o seu primeiro benefício, né? Tem a sua primeira benesse. O sistema judiciário brasileiro ele é até muito benevolente, se você for analisar, porque independente da gravidade do crime, quando o réu ele é primário, ele recebe ali, vamos dizer, uma boa chance, né? Até para se redimir. Mas quando ele já é, reincidente, principalmente, aí a mão pesa, viu? Aí a mão pesa. Nesse caso de comete um crime ali, vai aumentando, aumentando, aumentando. Se apresentado tudo isso ao judiciário, ele vai perceber que houve uma penalidade no passado, isso foi reincidido, reincidido, e aí é uma avalanche, né? Desce a montanha de uma vez só. É, é isso aí. E a gente está vendo agora com a quimbanda, né? Não somente com a quimbanda, mas os ritos afro, eles têm passado já por muitos problemas aqui no Brasil. E você sabe que é curioso, né? Quando eu fiz a teologia, e eu fiz teologia e docência em ensino religioso, ciências da religião, teologia sistemática, teologia e religiões comparadas, tudo junto. E assim acho que encararam uma realidade completamente diferente, onde você tem não somente o cristianismo como um elemento muito chave para os estudos, mas quando você entra em ciências da religião, você se depara com uma sociologia da religião, que é importantíssimo culturalmente entendermos que cada religião ela tem um pressuposto. Quando a gente fala dos ritos afro aqui no Brasil, claramente nós trouxemos isso. Nós trouxemos isso, infelizmente, por meio de escravos que foram utilizados na época do Império para poder então servir ao Império e servir o Brasil. E eles tinham a sua religião. Então essas religiões elas se mesclaram. Elas tiveram uma mescla junto com as religiões indígenas, que nós tínhamos nativo, mais o catolicismo, que veio da Europa e era a religião oficial do Brasil na época, e houve, obviamente, uma grande ramificação indo para o norte e para o sul. E você me perguntou sobre a quimbanda. E você sabe que é Sim, muito legal, porque assim, a quimbanda, ela é muito forte no sul. Eu peguei muitos relatórios acadêmicos e eu trouxe muita literatura para tentar entender que a Quimbanda é ou não é uma religião. A gente está vendo esse discurso, né, advindo de pessoas aí que cometem esses crimes e acham que estão saindo impunes porque a Quimbanda não é uma religião. Agora, o que é uma religião? Veja, esse aqui é um livro de antropologia da religião, tá? Ele é um livro acadêmico, onde ele traz alguns escritores. Então ele faz uma ideia sobre o que é uma religião. Então qual ele junta editora que é? Desculpa, qual editora? Vozes, editora Ah, Vozes, uma boa editora. Sim, meio tá? acadêmico muito bom. Ele é um livro acadêmico. E eu vi aqui é um discurso que junta grandes pensadores como James Frazer, de 1900, ele morreu em 1941, e traz Tyler também, que morreu em 1917, né? Então ele fala sobre a religião na cultura primitiva. Então, a religião poderia ser a primeira definição antropológica moderna do que seria então o princípio de uma religião. Ele visava a simplicidade, escrevendo que toda religião humana é unida pela crença em entes espirituais. Então, a primeira manifestação religiosa se dá pelo critério de entes espirituais. Essa simplicidade não foi incidental, ela buscava um fio comum que conectasse o monoteísmo do cristianismo e o animismo das sociedades tribais, registrados ao longo de toda a sua coleção de descrições arqueológicas missionárias de viajantes. Então a gente tem uma ideia inicial de que
há uma mescla de diversas outras religiões que eram consideradas tribais e que são alicerçadas por outras crenças e trazidas somando. O cristianismo ele surge assim. Você acha que o Uhum. cristianismo, quando surge o primeiro movimento cristão, quando surge a primeira movimentação do surgimento da Igreja Apostólica Romana, você sabe? Quando surge, É, a partir do século terceiro, correto? 50 dias depois da crucificação de Cristo. Ele Mas aí surge a gente. através da Pentecoste, Ah, não, sim, mas a gente não está falando da Igreja Católica não o Apostólica fundamento. Romana. Esquece, nós estamos falando primeiro o espírito cristão se Não, fundamenta. ok, claro, claro. A partir disso surge a Igreja, que é a Sim, Assembleia de Apóstolos Romanos. sim, Na época, todos os cristãos eles eram marginalizados, eles eram humilhados, eles eram maltratados, pois era uma religião que o romano ele ainda não considerava. Constantino, em 327, ele passa a considerar então o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Mas até então certo. ele não era. Ele era uma religião marginalizada, pois nós tínhamos o judaísmo, hebreu barra judeu, junto com a, o panteão, né, grego na época. Então nós tínhamos É. outras, culto dos vários deuses. Cristo, E, então, Rodrigo, eu não sei se você sabe, mas a questão do cristianismo contra o Império Romano, na verdade, do Império Romano contra o cristianismo, não era um aspecto religioso, mas um aspecto político. sim, Porque quando o cristão ele atribuía a Jesus o título de Senhor, a palavra ali era Kyrios, que era o mesmo título dado ao imperador romano, que era o Senhor Supremo, né? Então, quando eles falavam que Jesus é o Senhor, eles estavam negando a divindade do imperador romano. Então, sim. o imperador romano não estava nem aí para o aspecto religioso. Jesus, o Cristo da fé, né? Como alguns movimentos teológicos até trabalham esse termo, mas era uma questão política. Então, o cristão, nesses primeiros séculos ali, ele era perseguido politicamente, não tinha nada a ver com religião. Não, era a busca do poder, porque quem comandava então o povo de Jerusalém na época determinava o poder, pois eles estavam É. na cidade que era a cidade de Deus. Então os romanos tomaram aquela cidade e expurgaram muitos de lá de dentro. Então, quem escreve maravilhosamente sobre isso é um cara chamado Gerd Tyson. E Gerd Tyson traz à luz sobre toda a questão política do Império Romano frente ao povo hebreu, que é maravilhoso esse livro. Foi algo assim de cabeceira que eu amei ler. Então, ele fala aqui que um foco na crença e no sobrenatural, inicialmente, que fundamenta o princípio de uma religião. Depois disso vem Durkheim, que definiu a religião como um conjunto unificado de crenças e práticas relativas a coisas consagradas, ou seja, coisas separadas e proibidas, crenças e práticas que unem uma comunidade moral única, nesse caso chamada igreja na época, e todos aqueles que aderem a elas. Se a gente tira o nome igreja e coloca aqui em banda, Durkheim também coloca isso como uma perfeita luva. Uhum. Então, compreender a religião, portanto, não tem nada a ver com identificar as forças ou espíritos sobrenaturais, tem a ver com identificar o que uma sociedade venera. Ou seja, é uma questão cultural. Independente a que Deus eu sigo, mas une uma cultura e cultura une povos. Então, o sagrado ele passa a ser considerado tudo aquilo que é reverenciado, e o que é reverenciado, ele é religioso. Rodrigo, importante essa fala sua aí, até para quem nos acompanha, a questão da comunidade. A religião ligada à comunidade. Religião não é apenas algo individual sobre aquilo que eu creio, é definido por uma comunidade. Então, se uma comunidade se reúne e passa a acreditar que qualquer coisa é sagrada, aquilo ali é o fundamento da religião, né? Então, não é um gaiato qualquer que vai dizer se Quimbanda é ou não religião. Se existe uma comunidade que se identifica com alguma divindade, ainda que não seja a minha, né? Mas se eles se reúnem e atribuem esse sentimento religioso em torno de algo, é religião, né? Sim,
Então, Mas eu trouxe um material acadêmico que você vai amar. Eu peguei e fiz uma pesquisa e eu até não imaginava como eles atribuem o que é a Quimbanda. E eu fiquei impressionado, porque é um tapa na cara. E ele fez essa pesquisa que eu vou te mostrar, e eu vou dar um share na tela, foi feita por realmente uma universidade sobre a Luz do Sul. Ou seja, no Rio Grande do Sul foi feito esse trabalho de pesquisa. Então os caras foram lá, ficaram anos estudando e trouxeram então esse trabalho que foi publicado na USP. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Então, além disso, nós temos o Hadin, que usa a emoção como ponto de partida para identificar a religião. Então, o Taylor foca então, na crença elevada acima do ritual, então atos comuns, e reforma a existência de agências não humanas, que seriam os espíritos, culto a entidades espirituais, integral à religião, invocando a categoria do sobrenatural. Aí vem Anthony, que escreve o seguinte: define religião como um conjunto de rituais racionalizado pelo mito que mobiliza poderes sobrenaturais para o propósito de obter ou impedir transformações de estados dos humanos e na natureza. Ou seja, são todos os fenômenos que eu posso colocar, por exemplo, ética e moral. Quando Jesus sobe na montanha e ele faz o sermão da montanha, ele atribui valores de ética e moral ao povo. E ele fala o que realmente é uma conduta certa ou não. Quando eu entro por uma quimbanda, a quimbanda possui sua ética e moral. A Umbanda possui ética e moral. Todas as religiões, elas têm um alicerce muito forte dentro de princípios de não roubar, não matar, não fazer coisas que possam, então, infringir ao próximo. Mas ele dá o conceito dizendo, você sabe o que você está fazendo. Existe uma então, punição. então a Kimbanda ela tem um direcionamento moral também, porque Tem. tem um gaiato aí falando que a Kimbanda é mera prática Não, e não tem nenhum fundamento, ou melhor, não tem um direcionamento transformador do adébito. A Kimbanda tem. tem. E veja, eu não tomei livros do Copini, que seria então o carro-chefe, para fazer essa resenha contigo. Não tomei. Porque eu estaria enviesando o meu mecanismo de pesquisa, considerando que o Copini ele é um praticante da Kimbanda. Mas veja, como um condutor de regras, dentro, vamos colocar a Kimbanda como um grupo de pessoas que são praticantes daquilo. Eles sabem exatamente o que é certo e o que é errado. Eles sabem o que deve ser feito e o que não deve ser feito. O culto aos ancestrais que eles fazem, colocando o nome de Exu, Pombagira, ele também está ligado ao rito do candomblé e da Umbanda. E isso eu vou te elucidar com um relatório acadêmico que demonstra que ela está ligada exatamente a esses dois pilares, da Umbanda e do candomblé. Só que ela é mais próximo ao candomblé. Então, veja, é a mesma coisa que eu tenho uma aula teórica e uma aula prática. Se o candomblé você tem uma educação espiritual e religiosa dentro do candomblé, onde você tem preceitos, dança, musicalidade, festividades e tudo mais, a quimbanda é a parte prática. Então eu tiro todo o extrato que eu quero e falo, ok, qual é a cerimônia que eu preciso fazer? Então eles fazem a cerimônia em si direta. Eu participei, como obviamente ouvinte de alguns podcasts de quimbanda, e eles trabalham os preceitos que passam então de uma África para o Brasil. Então eles buscam sempre buscar alicerces da África, trazendo para o Brasil. E assim, quando a gente fala de religiões africanas, o negócio vai um pouquinho mais complicado. Esse é um livro que eu comprei há muito tempo atrás. Olha o tamanho dessa brincadeira. E isso é só uma história de Exu. Qual o autor? Capa preta, né? Porque a capa é preta, não tem nenhum autor aqui. Wagner Gonçalves da Silva. Ele foi um trabalho da USP, tá? Tá aqui escrito USP, tá? É um livro que foi distribuído por eles também, editora da Universidade de São Paulo. Ou seja, Entendi. é da Foi própria foi uma dissertação, uma tese? que acabou virando um tratado impressionante, onde tem toda a história daquele que é utilizado como um temeroso aqui no Brasil, que é a história de Exu. Tudo, você tem a mitologia inteira, tem o preconceito religioso, você tem aqui o Exu nas igrejas neopentecostais, tem todas as histórias contadas dos mitos de todos os Exus visto na África Entendi. e trazido para o Brasil.
E é uma obra, para quem é apaixonado para entender o que é Exu, é uma obra maravilhosa. Mas quando você então quer estudar um pouco mais adentro, aí você vai para a África Bantu, Uhum. tá? Onde você vai pegar toda a herança africana trazida para o Brasil e como realmente ele se alicerça dentro dos ritos, como a Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé. Então aqui você tem o berço de tudo o que aconteceu na África trazida para cá, inclusive a invenção da África. Então você vê que eu tenho livros, a ideia da África e o livro contando a história inteira da África, Certo. onde trata todo o princípio de quantos idiomas são falados, quais são os povos, como se dá a tradição africana, como se dá a expansão das religiões, os cultos, porque eles são. Cada região tem a sua aplicabilidade daquilo que eles acreditam que é o culto dos ancestrais, que envolve os orixás. Eles não trabalham como a gente vê, que são as 7 linhas da Umbanda, não trabalham como a gente vê muito explicitamente do Candomblé. Por quê? Ali a gente está falando de povos de, putz, 6 milhões, 7 milhões, 10 milhões de anos atrás. Pessoas que eram ligadas ao culto onde um trovão era um deus, um mar era um deus, uma árvore era um deus. Então eles cultuavam os elementos da natureza vistos na Wicca, vistos no xamanismo, ou vistos no alto do Himalaia pelos povos que foram considerados os primeiros povos xamânicos, que vêm do bonismo. Então, Então eles a cosmovisão deles é uma cosmovisão animista, né? E também panteísta, ou é sim, pananteísta? Qual eles que têm é? tudo para eles, eles não têm um Deus, eles têm uma pluralidade de Deus ligados a cada elemento da natureza. Então, Certo. a água é um Deus está imanente, então, na criação, na natureza, ou eles não têm essa cosmovisão de criação? Como que é? Em alguns lugares na África, eles acreditam que existe uma espécie de uma representação de uma divindade que rege toda essa natureza. Em alguns outros Tá. lugares, eles acreditam na mitologia de que caiu um meteoro na Terra, e desse meteoro saíram 5 deuses. E cada um desses Uhum. deuses, sendo Exu, sendo Iemoja, sendo Oxóssi, eles saem e vão para cada um dos lugares da África e passam a proliferar esses ensinamentos. Então, como eu te falei, eles não têm um princípio unificado. Cada região acaba acreditando numa coisa, tendo uma prática específica. Igual a leitura de búzios. Então, você tem 3 jogos que são os mais conhecidos, mas você tem outros jogos. Então, você tem o Queen, o Peleifá, o Ifá, que envolve 16 Odus, 256 e 4.099. E eu tive Uhum. presente, junto com o Babalorixá, que faz essas leituras, é a coisa mais linda do mundo, porque ele fica jogando dados para cima e fica cantando. E aí ele derruba os dados, anota e continua cantando e jogando e tal, e ele anota e conta uma história para você. É uma história de uma figura que está ligado a você em uma outra época que repete a mesma ação que você está fazendo na vida, os mesmos erros, as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos. Então são histórias. Cada história referente a uma figura, ou uma pessoa, ou um líder religioso, ou alguém que passou por aquela região e contou aquilo. E eles acreditam exatamente em cada figura representa uma divindade, que é o que você vê na Wicca, o que você vê nos povos celtas, o culto à natureza, os elementos divinos da natureza. Só que quando eles vêm para cá, trazidos como escravos, eles pegam povos de diversas regiões da África e isso se junta. Então você imagina que Nova Guiné acredita numa coisa, sabe, a África do Sul acredita em outra, Nigéria acredita em outra, e botam todo mundo no navio, vem para cá e aquilo se mistura. E quando se mistura, traz para o Brasil, se unifica com a cultura de crendice popular e vai se ramificando dentro das crendices populares de cada região. Então ela vai se dispersando, mas vai criando alicerces brasileiros. Então, a Umbanda, Quimbanda e Candomblé, eles são brasileiros. Eles fazem parte da nossa tradição. Não tem como sair disso, pois elas se mesclam com os princípios do culto dos índios, que também é da natureza. Então, ela se fortifica ainda mais dentro desses princípios, utilizando os elementos da cachoeira, do mar, da mata, e cria, então,
o tradicional, tipo boiadeiro. Mas o boiadeiro você não vê na África, não tem. Como é que eu vou achar um boiadeiro na África? Mas se você vai no terreiro de Umbanda, tem representação do boiadeiro. Ele é nosso, nossa tradição. O que não torna a religião ilegítima, né? De jeito nenhum. Nasceu aqui, mas nem por isso deixa de ser religião, concorda? O espiritismo é a mesma coisa. Quando surge o espiritismo no século XVIII, XIX, Allan Kardec ele fortifica lá na Europa, na França, mas é elitizado. O espiritismo kardecista é da elite. Tanto que, infelizmente, alguns livros do Kardec, ele diz que os negros eles têm a pele manchada, porque a alma deles é manchada. Então, se você Sim, sim. infelizmente tem esses dizeres, mas obviamente isso não desmerece a religião. Mas quando ela vem para o Brasil se apaixona pelo espiritismo e sai um sincretismo. Por quê? Para o espiritismo existir, eu preciso ter um amparo de uma religião forte. Então ele se alicerça onde? No cristianismo. Então você vai no centro espírita, você tem o evangelho segundo o espiritismo, você tem uma cruz na parede, você às vezes tem imagens de Jesus, você tem certas imagens sincréticas do cristianismo. E isso não desmerece ela de jeito nenhum, mas cria alicerces no Brasil. E é isso que é interessante. Então, quando você lê essas figuras da antropologia, todos eles trazem esse viés dizendo é uma religião. Dentro dos princípios vistos, então, por Tyler, Fraser, Durkheim, Hadin e todos os outros, Glass, eles falam é uma religião, porque tudo leva a um princípio social, cultural, econômico, por que não? E lida então com princípios de ética, moral e valores de um ser humano. Porque quando ele entra em um grupo, ele é aceito num grupo, ele primeiro que ele tenta se moldar, obviamente, dentro da ética, da moral, de todos os princípios de uma sociedade e uma cultura. E essas culturas têm seus valores. Então ele toma um chacoalhão e vai se adequar ao grupo, que é o que todas as religiões fazem. Algumas religiões pedem para as pessoas que não se adequarem a sair, mas nesse caso não. Então tem esses livros maravilhosos africanos para quem quer aprender. Tem antropologia da magia e feitiçaria também. A capa é feia, mas ele não tem nada de feio dentro dele. Quando você olha, você fala, nossa, eu vou sair jogando feitiço para tudo que é lado. A ideia não é essa. Ele é um estudo completamente antropológico das crenças. E perfeito, porque ele traz o princípio da mitologia, então ele conta toda a história dos mitos, os símbolos religiosos, como dança, tem o sagrado, a ideia do sagrado, que você lê em Mircea Eliade. Você tem a ideia do ritual, o porquê que faz o rito de passagem, ritos de terapia e cura, ritos de revitalização, peregrinação, estados alterados da consciência, que você também vê em neurociência isso, xamanismo, que foi uma das primeiras religiões do mundo, técnicas de divinação, alma, fantasma e morte, que isso tem dentro do budismo. Então, assim, ele é um livro que não existe nada de mal. A capa assusta, somente isso. Mas ele é um fenômeno antropológico. E claro, você traz Mircea Eliade, é uma covardia, né? Mircea Eliade, se você joga no pé de uma pessoa esse livro, mata a pessoa, porque o Mircea foi um dos maiores escritores de histórias da antropologia e a sociologia ligado às religiões. Então eu tenho a Aham. coleção do Mircea aqui, é maravilhoso de se ler. Mas voltando, eu vou te compartilhar uma tela e vamos ver se ela abre bonitinho aqui. Você consegue ver? O Enigma da Quimbanda. Perfeito. Tá nítido para você? Sim, Ok. O Enigma da Quimbanda, então, é um relatório acadêmico escrito por Emerson Giumbelli e Leonardo Oliveira de Almeida, tá? Onde eles vão certo. traçar um panorama do o que aconteceu no Sul. Então, quando você vê aqui, o foco nesse texto, então, em 2010, foi um projeto que eles fizeram para mapear os terreiros de culto, então, de matriz afro-brasileira e afro-indígena na região do Sul. 4 regiões metropolitanas foi Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte e Belém. Foram 1.342 casas de Umbanda, Quimbanda, Candomblé que foram compostas para poder traçar então um panorama para ver se é uma religião ou não.
Curioso que eles identificaram a Quimbanda sem entender e sem saber o que era Quimbanda. Então, as referências mais frequentes foram Umbanda, 36%, seguido por uma prática chamada de Batuque, que era 30%. E aí eles identificaram que existia uma outra manifestação, que era chamada de Quimbanda, que aparecia em torno de 28% da amostragem. Ok, Aí, isso é o que eu encontrei na internet sobre. a Siri falando aqui comigo. Aí eles se assustaram. A Siri aqui quer participar também. Aí eles se assustaram, falaram, pô, tem alguma coisa aqui. O que é essa Quimbanda? Então a Quimbanda seria uma espécie de negativo da Umbanda. Olha que loucura, que legal que é isso. E eles traçam esse panorama, dizendo, ela se alicerça em princípios, então, da Umbanda e do Candomblé para existir, mas seria ligada ao quê? Então aqui eles falam que é o elemento negativo da Umbanda. Tudo tem uma polaridade. Se você pegar, por exemplo, os livros de Rubens Saraceni, que foi uma pessoa que escreveu muito sobre a Umbanda, ele fala que nós temos as 7 linhas, mas que na verdade são mais linhas. São 14 linhas de Umbanda que trabalham em polaridades positiva e negativa. Tudo tem o positivo e tudo tem o negativo. Então a Quimbanda seria o lado negativo da Umbanda. Por que negativo? Porque ela trata os aspectos mais primitivos do ser humano. Vamos colocar dessa maneira que eu acho que fica melhor. Então, nós temos os termos morais, que seria trabalhar para o mal, quanto em termos cosmológicos, seria um panteão simétrico invertido de entidades. A Quimbanda, então, é considerada no Rio Grande do Sul como algo com grande vitalidade. Tá? Então, com base nesses objetivos de análise, eles apontam 2 conjuntos chamados de interlocuções. Então, o primeiro tem a ver com o estudo sobre a configuração de formas rituais e seus correspondentes em termos de categorias de nomeação. Suas fronteiras tampouco são bem definidas, como mostram suas relações com outras referências, em especial o espiritismo, de inspiração kardecista. Então, também tem um pesar dentro do kardecista, por quê? Porque é uma prática dos mortos. Os elementos que transitam na Quimbanda são elementos que nós chamamos de elementos mais materiais. Olha, eu vou te dar um conceito para você entender que eu acho que fica mais fácil. Quando você vai para a Umbanda tem como um princípio o que eles chamam de mão direita, que é, imagina como se fosse uma figura de Jesus Cristo, onde rege uma reunião de pessoas. Então eu tenho uma figura que geralmente se alicerça em um caboclo, que seria o regente das matas. Então eu tenho a mata como princípio, dentro daquele panteão dos deuses, e dentro desses panteões de deuses eu tenho representação de espíritos, que vão trafegar entre um preto velho, um marinheiro, um boiadeiro, um cigano, e todos os arquétipos colocados. Imagina grandes pilares de cores, então você tem o caboclo, que é uma cor verde, e vários espíritos que giram em torno dessa cor verde. Você tem uma cor azul, que seria o mar, onde você tem vários espíritos que ficam em volta. Quando a pessoa entra para trabalhar no centro de Umbanda, e eu trabalhei por 10 anos na Umbanda, ela vai ceder então a um animismo, ela vai poder trabalhar aquela consciência daquele ser, dando permissão para que ele se aproxime do corpo de energia dela, dessa pessoa. Então alguns ficam somente atrás, encostados, e ele passa então a utilizar-se desses elementos de fenomenologia para poder conversar com as pessoas. São pessoas que faleceram, somente isso. Não são deuses. Eles são só representações da natureza, onde as pessoas que faleceram, vão se colocar para trabalhar e atuar nessas linhas. É somente isso. Quando a gente Entendi. fala, entendeu? Eu não posso falar que uma grama é um deus. Eu não posso falar que o mar é um deus. Pois ele, embora ele seja uma representação de panteões, dizendo que você tem a fúria de Poseidon sobre os mares, pois é uma mitologia. Na África você tem Emojá, que é a regente das águas, é uma mitologia. Entende? A força da Entendi. água leva o marinheiro a morrer, por exemplo. Então é como se um deus da água predeterminasse se você vai voltar de uma pesca vivo ou não. Entendi. Então, Então, essas divindades, ou a gente não pode chamar de divindade, né? É, essa força pontuada, ela então ela não tem uma personalidade.
ela não Não. tem sentimento, é, ela não é uma pessoa, né? Como dentro do cristianismo, a Trindade, Pai, Filho e Espírito, é entendido como pessoas, né? Tem pensamentos, tem sentimentos, tem vontade. Nessas religiões, então, isso não se manifesta. Não, eu não posso fazer essa comparação dentro das ciências da religião. Porque você tem a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, dentro da composição da Igreja Apostólica Romana. A representação, então, do que seria a manifestação das consciências, de uma divina para uma consciência até chegar à manifestação humana. Então, a ideia do Pai, a representação do Filho do Pai, e eu não posso trabalhar dessa maneira. Elas têm vida e força na África. Então, eles acreditam que uma pedra pode rolar e matar uma pessoa que foi ruim. E Certo? isso, quem fez a pedra rolar da montanha foi a representação de uma consciência chamada Xangô. Xangô seria então a representação do deus da montanha. Se uma pessoa morre, por exemplo, sei lá, atropelado e tudo mais, eles acham que foi então uma pessoa que agiu errado para uma consciência de um orixá. Ou uma figura que eles podem denominar de outra maneira, mas foi simplesmente alguém que fez uma coisa errada na vida. Então, é uma relação de comprometimento à religião e a essa divindade superior que eles acham que é o panteão dessas energias da natureza. Ok? Certo. Então, aqui no Brasil, ele traz o mesmo reflexo. Só que quem são as figuras que eles estão incorporando? É um deus? Não é um deus. Quando a gente fala então desse trabalho acadêmico, esse trabalho acadêmico fala, não são deuses, mas sim são consciências de pessoas que faleceram e que plasmam para essa pessoa como se fosse um deus, mas é simplesmente uma figura. Eu vi uma live do Copini, onde ele fala sobre Exu do Aço. Falei, cara, o que seria um Exu do Aço? Exu do Aço é uma pessoa que trabalhava numa ferroviária e que morreu ali. Como a ferroviária, ou uma ferrovia, ela é composta por trilhos de metal, ele passa a trabalhar como uma pessoa ligado a um rito africano, como a representação de um Exu, pois ele era um homem do aço, porque ele representou então o aço que compunha os trilhos de uma ferrovia. Você entendeu a matemática, como se trabalha? Entendi, entendi. É bem diferente da cosmovisão cristã, porque dentro da cosmovisão cristã, e especialmente da cosmovisão protestante, não existe a possibilidade dos seres humanos se comunicarem com pessoas que já faleceram, né? E essa é uma cosmovisão que eu entendo e respeito, mas eu estou tentando encontrar algum ponto de contato. E aqui a gente já percebe que existe uma diferença bastante crucial em relação à cosmovisão cristã, né? Veja, Porque em Hebreus 9:27 está escrito que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Então não há comunicação entre vivos e mortos dentro da cosmovisão cristã. sim, há uma dificuldade de interpretação, porque assim, todos nós temos um apego a pessoas que faleceram, por exemplo. Certo, Aqueles que, por exemplo, seguem piamente o cristianismo entendem que a pessoa se foi e não tem mais contato. Mas a grande massa do cristianismo acaba falando: poxa, mas eu sinto tanta saudade. E se eu entrar num centro espírita e utilizar então do espiritismo para poder me comunicar com a pessoa que faleceu? Então, certo. nós Aí a gente tem uma temos. abordagem fenomenológica, desculpa, do Vamos falar para chão. fenômeno, né? Sim, sim, Do fenômeno, né? E aí sim. se constrói um sentimento religioso a partir do fenômeno, né? Sim, embora não tenha uma mescla, vamos supor, porque o cristão vai continuar indo para a igreja, mas ele ainda tem vontade de falar com os seus mortos. Por exemplo, tem pessoas que rezam para Jesus, mas o Jesus, dentro de um elemento biológico, físico, ele morreu. Ele morreu na cruz, mas a sua imagem ela repercute depois de sua morte. Ele ressuscita em termos de uma simbologia pelo seu ato para poder ajudar as pessoas dentro de ética e moral pré-determinado por uma igreja. Então, o ato de você rezar para Jesus ou rezar para um Deus,
ele é comparado para um ato de eu rezar para uma pessoa que morreu da minha família e que eu tinha um apreço muito grande. Por exemplo, rezar pelo meu pai, para minha mãe, ou rezar para pessoas que eu conheci. Eu Isso estou, dentro dessa cosmovisão que você está explicando aí, né? Da não, isso eu estou Umbanda, trabalhando, Quimbanda. eu estou tentando trabalhar para você um sincretismo religioso visto dentro das ciências da religião. Então, o É. ato de eu rezar para alguém, por exemplo, então o cristão ele pode rezar para o pai que faleceu, ou fazer uma missa de sétimo dia para uma pessoa que faleceu. Então, eu vou e faço uma missa. O ato de eu rezar para a consciência de um falecido seria a mesma coisa que utilizar-se, então, de um princípio de direcionar a minha consciência para alguém que faleceu, só que essa pessoa que faleceu eu acabo atraindo para mim. Que é aquela história, então, de pessoas do cristianismo que passam, então, a sofrer influência de espíritos ou de entidades em suas casas. Pois é um efeito bumerangue. Eu jogo uma ideia para o mundo espiritual, que na verdade é o que nós estamos vivendo aqui ao nosso redor, e ela volta para mim. Então, eu jogo um pensamento, esse pensamento atrai um ser que volta para mim. Quando a gente está na Quimbanda, a Quimbanda utiliza-se 100% de pessoas que faleceram. A crendice dela, por exemplo, trafega entre o hinduísmo, que acredita no culto e na representação dos mortos, o budismo, que tem um livro que é o livro dos mortos, o livro tibetano dos mortos, que mostra que a consciência ela vai continuar perpetuando de corpo para um novo corpo. O judaísmo também tem a sua temerosidade sobre o critério dos mortos, em achar que realmente eles podem vir a ser atormentados pelos falecidos. Você tem os xamãs que carregam o seu próprio cemitério junto. Então eles carregam partes dos seus ancestrais, dos seus antepassados, fazendo e montando o seu próprio cemitério, defendendo o seu cemitério. Na África, os mortos são enterrados em sua maioria debaixo da sua própria casa, pois você é responsável pelos seus mortos. Então, se um parente meu morre, eu sou responsável por ele. Isso chama-se culto ao Egungun, que significa tradição ou antepassados. E tudo isso é visto no Oriente, seja na Tailândia, na China, na Índia, nas Filipinas, no Japão. No Japão tem a cerimônia dos mortos feita pelos budistas. Então, essa representatividade dos mortos, ele chega a ser até mundial. No México tem o mês dos mortos, nos Estados Unidos também tem o Halloween, na Europa a gente tem também a representatividade dos celtas, e foi adquirido até dentro do calendário romano, né, como o Dia de Todos os Santos, que aparece no dia 2 de novembro, mas que antecede a Cerimônia dos Mortos. Spook, só fazer um corte epistemológico aqui, que você tratou como cristianismo, né? Mas é no cristianismo católico, né? Nessa vertente católica, que de fato existe uma certa relação entre os vivos e os mortos através da doutrina da intercessão dos santos, né? Mas é importante a gente pontuar que isso aparece após o terceiro século, e com a Reforma Protestante há um retorno aos primeiros séculos da Igreja, e dentro da cosmovisão cristã protestante não existe Perfeito. essa relação com os mortos. Sim, considerado metodista, presbiteriana, batista e depois a neopentecostal, surgida no Brasil em 1910, mais ou menos. Então, Isso. sim, tá. Não, eu estou trabalhando na igreja como igreja apostólica romana, mas que se fundamenta depois, vem alicerces cristãos, só puramente a Bíblia e Deus. Mas, sim, eu estou trabalhando na igreja apostólica romana como esse princípio, ainda na igreja aqui romana. Então, esse material traz a elucidação e trata exatamente como uma religião. Ela é alicerçada entre a Umbanda e o Candomblé. Então ela tem essa transitoriedade entre os dois. E ela tem crescendo cada vez mais, não somente no sul, dentro da sua representatividade, mas ela também tem se alicerçado bastante, então, na região aqui de São Paulo, Rio de Janeiro e buscando o norte. Lembrando que quando houve a cisão aqui dos povos africanos, o candomblé se alicerça muito mais na região norte e a Umbanda vai para o sul. E aí surge a Quimbanda derivando desse princípio. Então,
ele é um trabalho que traz essa surpresa do que seria a Quimbanda. Os próprios investigadores aí falam, é um fenômeno que a gente não entendeu, e vem exatamente dessas variantes do culto de Jenagô, que é então o princípio desta genealogia de todos esses livros que eu trouxe. Então ela é africana, alicerçada aqui e mesclada no Brasil, e toma como princípio os dois pilares, a Umbanda e o Candomblé. A Entendi. Umbanda é mais espírita, onde o Candomblé tenta se alicerçar um pouco mais nos ritos africanos, mas o Candomblé ele ainda traz elementos mais abrasileirados. Tá? Isso foi um material que eu vi até mesmo numa das pós-graduações que eu fiz de ritos africanos. O Candomblé ele ainda é muito abrasileirado. Tá? Então ele traz essa ideia da linha cruzada, que é essa mescla da quimbanda com outros elementos dentro da cultura afro. E é um material muito rico e eu achei muito interessante. Então ela é uma religião, não tem como negar. Então assim, aquela figura pode espernear o que ela quiser, mas os trabalhos todos acadêmicos que eu li, ele 4 relatórios acadêmicos, os 4 relatórios acadêmicos deixam bem claro, ela é sim uma religião alicerçada dentro do culto de ancestrais, traz os elementos principais que é Exu e Pombagira, que advém da Umbanda, advém do Candomblé, e é trazido da África também esse princípio, como eu mostrei para você dentro do próprio livro de Exu, que se alicerça no princípio africano dessa figura. Até Cuba mesmo tem a figura de Exu, para você ter uma ideia. Exu chegou até em Cuba. Entendi. Tá? Então é um material riquíssimo que não tem como escapar, quer queira ou quer não. Então aqui você vê que Exu também é o nome de um dos orixás cultuados na tradição Jejenagô, a qual se filia ao dito Batuque, que é como é chamado esses ritos no sul. Enquanto que para os batuqueiros, os espíritos dos mortos, que são os egunguns, que são só ancestrais, é uma definição que se explicaria a todas as entidades reverenciadas na Umbanda. Então ela tem toda a mescla das outras religiões. Então você tem focinho de porco, cara de porco, rabo de porco. Crendice popular ela não é. É. Entendeu? E ela se diferenciaria também do conceito de seita, o conceito antropológico e sociológico de Sim, seita? sim, ela se diferencia. Para você predeterminar uma religião, existem 3 princípios, como Gertaisen coloca: o mito, eto e rito. Quando você Certo. tem uma religião fundamentada dentro desses 3 pilares, ela já tem o pressuposto. Quando Copini ele escreve o livro dele e quando começam a surgir os primeiros preceitos unificados dentro do que seria uma quimbanda prática, ela começa a criar força dentro desse pilar de existe um rito feito e pré-determinado. Como eu te falei, como cada região da África, ela trabalha princípios diferentes e vieram muitos povos e mesclaram, você pode ter pequenas diferenças entre uma casa e outra, mas isso também é visto na Umbanda. A Umbanda não segue preceitos pré-determinados. Cada casa acaba trabalhando com preceitos um pouco diferentes, mas a essência da comunidade, da cultura, dos princípios da musicalidade, dança e os fenômenos que acontecem lá, eles predeterminam então uma religião. O, Entendi. no livro de antropologia da religião, um dos escritores deixa bem claro sobre os ditos fenômenos que acontecem. Então, música, dança, cultura, aspectos sociais, aspectos de pilares éticos, morais e sociais pré-determinados pela, então, dito seita ou culto, já começa a alavancar o princípio de uma religião. Outra, estamos falando de 28% de uma amostragem de 1.342 casas. É considerável. Quantas pessoas estariam então começando a buscar os elementos da Kimbanda para poder atuar? E lembrando, nós não estamos fazendo noção de valor, se a Kimbanda é eficaz ou não. Nós estamos Sim, só discutindo que ela tem o espaço como religião, da mesma maneira que o cristianismo se torna uma religião, da mesma maneira que as religiões antigas se alicerçaram. O budismo veio do hinduísmo. A religião hoje documentada mais antiga do mundo é o hinduísmo. Hoje documentada. Claramente você tinha os povos pré-védicos, você tinha povos mais antigos, mas os documentos ainda ressaltam que a religião formada e constituída é o hinduísmo. O budismo veio do hinduísmo.
Os reis gostavam das escolas filosóficas. E as discussões, então, elas começam a ocorrer, eles gostam, incentivam, e é fundamentado, então, com a morte do Siddhartha Gautama, o início de um budismo primitivo. Então, o que nós estamos vendo é uma manifestação de uma religião primitiva, que tem como alicerces ainda um processo muito material, embora as pessoas busquem com a ideia de, eu quero amarração, quero destruição, eu quero prosperidade, eu quero. Mas é a face das pessoas, sabe, Mariel? Ela só Entendi. responde o que as pessoas hoje buscam. A Umbanda já não faz esse tipo de coisa. Quando você vai para a Umbanda trabalha uma compaixão maior às pessoas, dentro do fenômeno bonito de você estar podendo, por meio de uma até psicografia, poder conversar com pessoas falecidas dentro do elemento de crença deles. Ok. Então, dentro do elemento de crença deles, eles dão essa ideia dizendo: você pode ter a sua forma mais apaziguada quando conversar com uma pessoa que faleceu, igual o Chico Xavier fazia. Entende? Entendi. Sem Aham. colocar, de novo, valores ao trabalho do Chico, mas o Chico dava conforto. Tanto que o Valdo Vieira fala que a psicografia do Chico era a psicografia do conforto, pois ele confortava as pessoas. Então, a Entendi. Umbanda traz o conforto. Ele é mais visivelmente mais belo do que você vê sacrifícios de animais. Então, não tem sacrifícios de animais na grande maioria das casas de Umbanda. As que eu frequentei, O diga. Rodrigo, o conhecimento dentro dessas religiões, considerando que diferente do cristianismo, e agora falo de uma forma bem ampla, o conhecimento é transmitido pela tradição oral, então, já que não tem um livro escrito, não segue um livro sagrado? A Kimbanda, inicialmente, sim, pelo material que foi colocado, existem livros que, por exemplo, a USP tem feito, então esse trabalho de Exu, por exemplo, que predetermina uma tradição que foi passada oral, sendo documentada. Então é um trabalho antropológico de certas pessoas, e nesse caso foram dois pesquisadores que fizeram esse trabalho, de coisas de universidades diferentes. Ela inicialmente começa com uma ensinos, um ensinamento oral. Então, por exemplo, uma pessoa que trouxe da África formas de poder trabalhar esse culto chamado Kimbanda. Ela vai popularizando isso, a casa cria força, ela cria os tatás, que são os homens, as mametos, que são as mulheres, que seriam os regentes, e podendo fazer os cortes aos animais e poder fazer todas as cerimônias. Com isso, ela se fortifica, cria preceitos, cria uma estrutura ética e moral, começa a criar costume, cultura, vira uma religião. Entendi. Outras casas vão se fortificando porque esses tatás e essas mametos saem e criam outras estruturas em outras regiões do sul. E você vai tendo esse jogo que vai saindo de uma região para outra. E com isso, cria um alicerce dentro de preceitos. Esses preceitos eles são ensinados inicialmente na África e eles passam então agora a ser tratados de uma outra maneira, entendeu? Entendi. Entendi. E existe divergência interna, entre essas muitas casas, mas eu digo assim, divergência profunda mesmo, né? Não uma mera divergência em prática, se faz assim ou faz assado, mas Eu vi. divergência doutrinária, que a gente está falando aqui de uma tradição oral. E, né, como que é isso? Todo mundo transmite a mesma doutrina dentro da Quimbanda, Umbanda e Candomblé? Olha, eu vi discussões muito idiotas entre certos grupos da Kimbanda, e de novo, eu não sou o Copini para poder trabalhar um aspecto tão profundo assim, porque eu nunca frequentei a casa de Kimbanda, mas a Umbanda sim. As discussões são muito idiotas, envolvendo eu dizendo, eu não acredito que se possa cortar um animal assim, não acredito nisso, 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 mas é um elemento de posicionamento de cerimônias. Se você olha e Entendi. fala, ok, se o padre segurou o turíbulo com a mão direita, mas ele devia ter segurado com a mão esquerda, ou esse momento ele não poderia ter feito a consagração da hóstia, tinha que ter esperado o momento para isso, coisas muito pontuais.
tá? Entendi. A minha pergunta, Rodrigo, é exatamente para saber a respeito da entidade chamada Pombagira. Perfeito, pode Ela, perguntar. entre todas elas, Umbanda, Quimbanda e Candomblé, essa figura está presente em todas essas religiões e não há divergência doutrinária em relação a elas. Nenhuma, Ok. nenhuma. A mesma imagem utilizada na Quimbanda é a mesma imagem utilizada no Candomblé e que pode ser utilizada na Umbanda. Lembrando que a Umbanda não vai ter certas imagens assim tão desnudas ou trabalhar muito com imagens certa agressividade. Dentro dos templos ou as casas de Umbanda que eu trabalhei, as casas de Exu e Pombagira, elas eram um pouco afastados. E aí você chegava lá, tinha certas imagens pequenas, que eram de mulheres desnudas e tudo mais, mas você não prestava atenção naquilo. Ela era simplesmente uma representação simbólica, mais nada. Porque quem está ali dentro é a energia que representaria, então, aquele orixá. Mas ela não passa disso, é uma representação simbólica, tá? Ela não fica na estátua. Aí é legal a gente trabalhar a neurociência. Por quê? Eu tenho uma tanca tibetana que está aqui, tá? É um tecido tibetano feito à mão, pintado no Tibete, para mim. Eu encomendei esse tecido. Eu sou praticante do budismo tibetano desde 2007. Então, eu trabalho com o budismo há muito tempo. Essa consciência, na verdade, é um desenho de uma pessoa sentada numa flor de lótus que representa um preceito, uma ideia, um pensamento. É simplesmente um Tá. pensamento. Uhum. Quando eu quero, por exemplo, acalmar a minha mente, eu penso em algo belo, bonito, ou algo nobre, ou uma atitude que realmente possa me acalmar. Esse desenho é exatamente isso. Quando eu estou com problemas, eu olho para ele e eu me espelho nele, falando: a minha mente precisa me colocar nessa posição. Acalma a mente, acalma os pensamentos, acalma as emoções. Quando eu então utilizo uma imagem de uma pomba gira ou de um Exu, aquela imagem é simplesmente para acionar minha mente num gatilho dizendo: eu preciso desta figura que representa essa imagem para poder trabalhar dentro desta religião. Ele é daquela maneira? De jeito nenhum. A mulher pombagira não chega com os peitos de fora, fazendo bagunça, jogando um monte de coisa. Não. Pode ser qualquer figura feminina que queira atuar dentro daquela ideia de uma pombagira. Qualquer mulher que faleceu. Qualquer mulher. Tá? Entendi. Rodrigo, essas estátuas, essas imagens, eu entendi que é apenas uma representação arquetípica, né, ou simbólica daquela entidade, ou daquela força, né? Mas eu quero te perguntar o seguinte: essas estátuas, elas estão imantadas com algum poder sobrenatural, com alguma Não. característica, ou ela é somente uma estátua e nela em si não tem absolutamente poder Não, nenhum? não é bem assim. Ela tem uma representação que é o amparo ao indivíduo. É a mesma coisa que eu pegar uma imagem de Jesus e quebrar. É uma imagem que eu pegar Certo? um crucifixo e cortar, ou queimar uma Bíblia. É a mesma coisa, pois ele é um símbolo, ela é uma representação de uma religião. Tá, Quem vai colocar o aspecto de crença e se apoiar naquela imagem são os seus praticantes. Então, entendi. eu estou quebrando uma ferramenta, um elemento de crença de uma mente. É a mesma coisa que eu pegar a cabeça de uma pessoa e bater na parede. Quer dizer, eu estou danificando um processo mental de um indivíduo que vai utilizar daquele gatilho mental para acionar, então, a sua religião. Entendi. E alguém, quando quebra essas imagens, ela pode, então, estar ofendendo alguém ao quebrar aquela imagem. Sim, porque veja, eu estou indo contra a mente de um indivíduo. Se eu Certo. me paro dentro dessa consciência búdica que está aqui, e ela me dá todo um respaldo mental para me acalmar, para me, né, me concentrar, se eu pegar e queimar esse tecido, eu vou estar gerando um impacto na minha mente. Aí nós estamos falando então de um aspecto dentro da psicanálise, da psicologia, dentro da psiquiatria, para falar, eu estou afetando diretamente o indivíduo. O elemento de crença dentro da psicologia é extremamente fundamental. Embora tenha alguns psicólogos que hoje na internet buscam atacar a religião do próximo,
O aspecto da psicologia, ele é um alicerce muito grande da psicologia das crenças. Ele é um pilar muito forte para que uma pessoa que perdeu seu pai, perdeu sua mãe, ela passe por transtornos de depressão, se ampare no aspecto da fé. Você sabe muito bem, Certo, como religioso, que a igreja, ela tem um respaldo à fé e ao alicerce ao desamparado muito grande. Uma certo. pessoa que perde o seu ente querido vai pedir, vai chorar, vai rezar, vai pedir para Deus para que tire a dor, o sofrimento dela. E funciona. O princípio da religião, ele é extremamente importante para ligar o indivíduo aos seus princípios éticos e morais e poder dar o resguardo emocional. Se eu pego uma imagem, o qual te dá um amparo dentro da sua crença, seja Umbanda, Quimbanda e Candomblé, e eu quebro, eu estou juntando isso negativamente com aqueles que se amparam naquela fé e desmerecendo a crença e ridicularizando a crença do próximo e fazendo com que Entendi. mentalmente aquilo que ele se amparou volte para ele negativamente. Entendi. Essa violência simbólica ela pode gerar no outro Pode. angústia. Depressão, Isso, entendi. entendeu? Então, assim, essa é uma psicologia do objeto. Então, o objeto ele é extremamente importante. Eu posso ter um objeto desde uma figura masculina, uma figura feminina, que é um pai e uma mãe, mas eu também posso ter um objeto como uma fé. Veja, Freud, ele nunca foi contra a religião. Ele era contra o inconsciente da religião. Porque as pessoas muitas vezes se escondiam dentro da religião e não mostravam para ele o que estava por detrás do inconsciente. Quando Entendi. você vê o discurso, por exemplo, de Weber, falando que a religião, né, é um véu que encobre as verdades e é para idiotas, né, ou seja, uma religião que encobre, você está falando de uma época em que a religião se alicerça junto ao Estado na Europa. Hoje, realmente, o que é do tolo é a internet, né? A internet é que faz as pessoas bem tolas, mas hoje muda esse viés. Hoje é outro princípio, uma outra cultura, uma outra época. A religião ela tem um papel fundamental e esse trabalho acadêmico deixa bem claro dizendo que se a religião não tivesse um papel fundamental, ela não existiria mais. Ela seria A, reli- descartada. a religião e os seus símbolos, né? Porque dentro do cristianismo, da cosmovisão cristã, o seu símbolo seria a Bíblia, né? Então, alguém quando queima a Bíblia, isso pode ser equiparado à quebra de uma estátua, por exemplo. É uma violência simbólica a um elemento religioso que aquele indivíduo pode até reagir negativamente a partir desses atos, né? Atos de intolerância, no caso. Sim, você pode gerar um efeito negativo às pessoas porque é um amparo à religião. Qualquer objeto torna-se sagrado desde que você passe a acreditar na sacralidade do mesmo. Então, quando É, você tem uma imagem que transita na Umbanda, na Quimbanda e no Candomblé, ela é uma imagem universal da Pombagira. Só que ela é a representação só de um feminino. É um sagrado feminino. é. Mais nada. Você tem a Iemoja, que é a mulher, a representação da mulher dos mares. Você tem outras figuras que são importantes femininas. É o sagrado feminino. Então, estou quebrando uma imagem de um sagrado feminino. Na Igreja Apostólica Romana, eu estaria quebrando a imagem de Virgem Maria. Entendi. A Bíblia para o protestante ela não é sagrada, né? No sentido de estar imantada, mas a violência contra esse livro, né? Ela pode também despertar esse sentimento que é uma violência contra o sentimento religioso, Simbolicamente, a Bíblia é a palavra de Deus. Na hora de eu estar certo? queimando a Bíblia, eu estou queimando a palavra de Deus. Então, eu estaria É, indo contra a representação do divino, da representação mais forte da igreja e de todas as ramificações da igreja protestante que surge na época da Reforma, queimando Deus. entendo, entendi. Entende? Veja, hoje queimar a Bíblia é um ato máximo da negação completa à religião, já que nós temos 85% de católico barra cristão no Brasil. São 50% católicos, mais 35 a 38% de cristãos, tá? Então eu estaria fazendo o ato máximo da negação do divino religioso representante no Brasil. Não é contra somente Entendi. uma minoria, porque a Quimbanda seria a representação contra uma minoria.
Mas eu estaria, certo, então, indo contra todos os dogmas colocados da representação máxima da religião no Brasil. entendi. Isso incluiria também crucifixos, né? Violência contra imagens católicas, o crucifixo Sim, católico também entraria dentro dessa ideia aí, né? sim. Agora, legalmente é complicado porque você dá liberdade para uma pessoa que faz isso e não tem uma punição ainda legal de outras pessoas fazerem o mesmo.